que eu achei mais interessante foi o fato, dele estar falando disso na cara ali do Biden, né, porque basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos é em menor escala, né, o que acontece no Brasil, com uma perseguição, judicial escancarada, né. Não foi o único processo, foi uma série de investigações e processos. Teve a investigação sobre documentos que seriam sigilosos, aí teve, aquela busca e apreensão na casa do Trump aqui em Mar-a-Lago, né, algo que é uma bobagem. Eh, Nós tivemos aquele caso em que ele foi condenado em Nova York, numa criação sobre a existência de um crime, né, porque, em tese, eles tiveram que criar uma nova ideia jurídica. Nenhuma pessoa na história dos Estados Unidos foi condenada por isso, sobre o fato dele ter, supostamente ter manipulado, uma demonstração contábil para esconder aquele dinheiro utilizado para calar a ex-atriz de filme adulto, né. Aquilo no máximo seria, uma multa, né, mas transformaram aquilo num caso criminal e condenaram num júri completamente político. Teve um outro caso de uma mulher que processou ele também em Nova York, porque ele teria cometido assédio sexual contra ela, só que ela não sabia nem precisar o ano que isso teria acontecido, foi em algum ano da década de 90. Enfim, nós observamos contra o Trump uma série de processos, mas também contra outras pessoas da direita americana, que foram processos arbitrários e que fogem muito da tradição do Estado de Direito, né, aqui nos Estados Unidos. É claro que aqui foi diferente, porque isso aconteceu principalmente em estados democratas, em processos conduzidos por procuradores que são chamados procuradores de George Soros, porque o Soros teve uma estratégia de bancar, né, a campanha desses procuradores. Então, essa motivação política e essa perseguição judicial que o Trump foi alvo, né, mexeu muito com ele. E eu acho que é por isso que ele tem essa identificação tão grande com o próprio Bolsonaro, que acontece com a direita brasileira, né. Mas o fato é, um pouco antes do Trump fazer esse discurso e apontar essa perseguição e dizer que não vai mais tolerar isso, o Biden, né, que curiosamente foi o presidente que esteve à frente do cargo, mais importante executivo enquanto tudo isso acontecia, tinha recém dado um perdão presidencial a familiares seus, a irmãos seus e os seus cônjuges, a pessoas que participaram do comitê do 6 de janeiro, ao general Mark Milley, já tinha dado perdão presidencial ao seu filho, ou seja, o Biden, né, foi presidente durante a maior caça às bruxas contra oponentes políticos que já aconteceu, né, contra a tradição democrática americana, e ele agora está se protegendo, também deu perdão a Anthony Fauci, né, o homem responsável pelas medidas como lockdowns, como a exigência, né, de vacinas. O Biden deu um perdão à sua própria família, a outros amigos, enfim, a outros políticos alinhados. Vários deles não têm nenhum processo criminal em aberto. O Biden disse que fez isso para evitar uma perseguição, talvez a perseguição que ele fez, né, ao seu oponente. Mas a verdade é que isso ficou parecendo como um recibo para uma série de atividades criminosas que o próprio Biden, a família Biden, praticou, né? O Biden foi protegido, o filho do Biden foi protegido pelo FBI. Naquelas informações, naqueles materiais que estavam no laptop de Biden, tem uma série de evidências que ele praticava corrupção pesada para favorecer os familiares e o próprio ex-presidente. Então, é uma subversão completa do modelo americano. E o Trump está prometendo reverter isso, né? Não mais permitir que se use a máquina do Estado para perseguir opositores políticos, né? E esse foi um tema do Congresso americano, até aquela subcomissão que apresentou os documentos do Elon Musk sobre a censura e a perseguição política no Brasil, foi exatamente esse comitê. E esse comitê investigou esse tipo de ação que veio do FBI, que veio da CIA, que veio da NSA, que veio do Departamento de Justiça, né? Então, é algo muito sério. E
demonstra uma tendência, talvez da esquerda a nível global, de utilizar a máquina do Estado, incluindo aí a justiça, para perseguir a direita, para perseguir os seus opositores, né. Esse é um dos aspectos que o Trump quer resgatar, né, o Estado de Direito aqui nos Estados Unidos.